Neste vídeo, mergulhe na narrativa fascinante dos Comanches, uma tribo indígena que dominou as grandes planícies do oeste americano, como nenhuma outra. Ao longo dos séculos, os Comanches deixaram sua marca, tornando-se uma força temida pelos seus adversários. Descubra como a chegada do cavalo em sua cultura desencadeou uma ascensão impressionante, elevando-os a um patamar de supremacia nos combates. No entanto, o destino dos Comanches se entrelaçaria com o dos texanos, levando a conflitos violentos e a um declínio inevitável. Prepare-se para desvendar essa história de bravura, confrontos épicos e a dinâmica implacável que moldou o destino dos Comanches. Comanche, ou Numunu, em sua própria língua, significa povo. No entanto, o termo Comanche foi uma pronúncia espanhola da palavra Comats, usada pelos hotéis, que significa algo como aqueles tipos que querem sempre lutar conosco. Os Comanches, também conhecidos como Senhores das Planícies, são uma ramificação da tribo Xoxones. Essa divisão coincidiu com a incorporação do cavalo em sua cultura, trazendo notável avanço em sua mobilidade de caça e combate. Migraram das montanhas, onde era um povo pobre e a pé, e expandiram-se para as planícies meridionais, um território que se estendia do rio Arkansas até o centro do Texas, região que ficou conhecida como Comancheria. Durante essa migração para o sul, os Comanches atacaram e deslocaram outras tribos em sucessivas etapas. À medida que se tornavam mais poderosos, expandiram seus ataques para outras tribos, incluindo os Hotéis, Apaches, Pueblos e os Pawnees. No início do século XIX, os Comanches eram uma força poderosa. Durante esse período, sua população cresceu rapidamente devido à abundância dos búfalos e à captura de um grande número de mulheres e crianças de grupos rivais. No entanto, os Comanches nunca formaram uma unidade tribal única e coesa. O cavalo desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da cultura Comanche. Eles podem ter sido o primeiro grupo nativo das grandes planícies a incorporar completamente o cavalo em sua cultura, e introduzir esse animal para outros povos da região. Por volta de 1790, os Comanches estabeleceram uma aliança duradoura com os Kiowas. Essa aliança, entre duas tribos extremamente guerreiras, persistiu ao longo dos anos, e muitas das incursões Comanches eram feitas em conjunto com os Kiowas. A chegada dos espanhóis e dos cavalos transformou completamente a guerra nas planícies. Os Comanches começaram a trocar cavalos com os espanhóis, e em apenas uma geração, tornaram-se uma tribo montada. Com o domínio do cavalo, os Comanches passaram a controlar as planícies altas do oeste de Oklahoma, do Texas e do leste do Novo México. Essa vasta região era bem irrigada e suas pastagens alimentavam os cavalos Comanches, além das inúmeras manadas de búfalos e outras presas menores. O cavalo permitia que os Comanches se deslocassem rapidamente pelas planícies e caçassem búfalos com facilidade. Com isso, desenvolveram habilidades excepcionais a cavalo, e isso lhes conferiu uma enorme vantagem em tempos de guerra. Eles travavam batalhas montados, uma habilidade desconhecida entre outros povos indígenas da época. Além disso, se tornaram especialistas na criação e no comércio de cavalos, que se tornaram um recurso valioso e mudaram drasticamente a vida nas planícies. No meio do século XIX, já estavam fornecendo cavalos para comerciantes, colonos franceses e americanos, e até mesmo para migrantes que atravessavam seu território, a caminho da Corrida do Ouro na Califórnia. Muitos desses cavalos haviam sido roubados, e os Comanches ganharam a reputação de serem formidáveis ladrões de cavalos, e mais tarde, de gado. O búfalo também desempenhava um papel crucial na vida do povo Comanche, fornecendo alimentos, roupas, coberturas para suas tendas e uma variedade de outros bens econômicos. Nessa época, os pioneiros também se tornaram alvos dos ataques Comanches durante a lua cheia, criando assim o termo lua Comanche, para se referir à fase lunar em que a luz da lua estava mais clara, momento em que costumavam realizar seus saques em busca de cavalos, escravos, armas ou simplesmente para espalhar o terror. Durante a lua cheia, os saqueadores Comanches eram especialmente ativos, aproveitando a visibilidade noturna proporcionada pela luz intensa. Essa fase lunar crescente se tornou uma fonte de pavor para os colonos no Texas, que passaram a chamar a lua cheia
de Lua Comanche. As incursões dos Comanches eram notáveis por sua precisão militar e pela habilidade em se camuflarem. Os grupos de ataque podiam ser compostos por até 1.500 homens, e se moviam silenciosamente pelos pastos, sem serem detectados. Esses ataques em grande escala mostraram-se extremamente bem-sucedidos contra alvos tradicionais dos Comanches, como vilas mexicanas ou de outras tribos indígenas, que em sua maioria estavam desarmadas. Essas comunidades não tinham como resistir, nem persegui-los quando eles recuavam. Os Comanches não possuíam um grande chefe, que liderasse a tribo e tomasse decisões de comando. As decisões eram tomadas por consenso. Embora a sabedoria, o sucesso na guerra e a posse de muitos cavalos conferissem prestígio e influência, os Comanches praticavam a tomada de decisões coletivas. Apesar de se considerarem um povo vasto e extenso, cada bando falava por si, o que às vezes levava a mal-entendidos com os colonizadores brancos, que acreditavam estar fazendo tratados com a tribo Comanche inteira. Estima-se que existissem mais de 13 bandos Comanches, sendo que 5 deles eram os principais. Quanah Parker, um dos líderes Comanches mais conhecidos, pertencia a um desses grupos. Aqueles que eram capturados por uma tribo Comanche, após suportarem as dificuldades iniciais do cativeiro, poderiam eventualmente se tornar membros plenos do povo. Alguns historiadores descrevem os Comanches como uma sociedade racialmente igualitária, em que ser Comanche não era determinado pelo sangue, mas pela compreensão e adesão às suas normas sociais. Esses historiadores concluem que viver com os Comanches e agir como um Comanche significava se tornar um Comanche. Quando os primeiros comerciantes americanos chegaram à Comancheria, os Comanches os receberam de braços abertos. Os americanos tinham muitas mercadorias para negociar, e isso marcou o início de uma nova dinâmica entre os Comanches e os recém-chegados. Os Comanches chamaram a atenção dos americanos quando o Texas se tornou independente do México. Pouco tempo após a independência, em 1838, a nova república assinou seu primeiro tratado de paz com os Comanches, embora tenha sido celebrado apenas com um bando deles, e já estava fadado ao fracasso. 2 anos após o tratado, as relações entre os brancos e os Comanches se tornaram violentas e estavam se deteriorando a cada dia. Para os Comanches, os americanos e os texanos eram povos distintos. O governo do Texas enviou o coronel Henry Karnes para se encontrar com uma delegação de líderes Comanches, na Casa do Conselho, em San Antônio. Karnes foi incumbido de recuperar os prisioneiros texanos e tentar melhorar as relações. Os texanos acreditavam que haviam cerca de 200 prisioneiros nas mãos dos Comanches, e a libertação seria encarada como um gesto de boa vontade. A reunião não foi bem sucedida. Os Comanches chegaram apenas com uma única prisioneira, uma adolescente, gravemente ferida. Os Comanches explicaram que os demais prisioneiros estavam espalhados por várias localidades na Comancheria. Os texanos e os americanos nunca entenderam completamente que a Comancheria não era uma entidade política única, e interpretaram isso como uma rejeição às negociações de paz, abrindo fogo. Outros brancos também abriram fogo contra os Comanches que estavam do lado de fora do conselho. Líderes Comanches foram massacrados, o que gerou sentimentos negativos que os Comanches não esqueceriam tão cedo. Para os Comanches, o massacre na casa do conselho foi uma traição terrível e plantou sementes de um ódio duradouro. Os Comanches nunca perdoaram os texanos. Durante as décadas em que saquearam o Texas, poderiam ter invadido o Kansas, que não era distante, mas eles guardaram sua ira exclusivamente para o Texas. Porém, os Comanches logo se vingaram, lançando um ataque maciço às cidades costeiras de Vitória e Linville. Em Vitória, a milícia local conseguiu repelir os ataques. Foi uma batalha dentro da cidade, e os Comanches, pouco acostumados a combates urbanos, recuaram. Em Linville, os invasores mataram muitos moradores e os que escaparam, em barcos, testemunharam próximo à costa, a cidade sendo incendiada. Esses ataques demonstraram alcance extraordinário, e a mobilidade de que os invasores desfrutavam. Após os devastadores ataques a Linville e Vitória, os texanos decidiram tomar medidas enérgicas contra os Comanches.
Convocaram a milícia e formaram companhias de Rangers, prontos para enfrentar os invasores em retirada, na Batalha de Plum Creek, ocorrida em agosto de 1840. Dessa vez, os Comanches estavam em desvantagem, e enfrentando um inimigo melhor armado e organizado do que os índios e mexicanos, com quem haviam lutado anteriormente. Essa série de vitórias contra os Comanches também foi impulsionada pela liderança dinâmica e agressiva de Mirabeau Bonaparte Lamar, presidente do Texas na época. Lamar enfrentou um dos primeiros desafios de sua presidência ao lidar com os Comanches. Lamar implementou uma política de ataques retaliatórios às aldeias Comanches. O coronel John Moore liderou uma incursão inicial até uma área que atualmente é conhecida como Colorado City, descobrindo uma aldeia com pouca segurança. Aproveitando-se da surpresa, os texanos os atacaram provocando baixas significativas de forma indiscriminada. As táticas de ataque e emboscada utilizadas por Moore foram posteriormente adotadas pelos Rangers e pela cavalaria americana. Diferentemente dos espanhóis e mexicanos, que eram presas desorganizadas e incapazes de montar uma defesa em larga escala, os texanos se uniram contra a ameaça que consideravam os Comanches. A guerra que teve início com os assassinatos na Casa do Conselho e os ataques de vingança em Enville e Vitória estendeu-se até o final da década de 1870, e pode ser dividida em três fases. A primeira fase, que durou até a adesão do Texas à União, em 1845, foi marcada pelo confronto entre os Comanches e os brancos locais, apoiados por um governo texano, que lhes era favorável. Na segunda fase, de 1845 a 1861, o governo federal conseguiu conter os Comanches, mas não destruiu sua capacidade ofensiva. Em 1860, os Comanches estavam na defensiva, enfraquecidos por doenças e perseguidos pela cavalaria dos Estados Unidos. Sua derrota final era apenas uma questão de tempo, mas a guerra civil alterou o equilíbrio de forças. As tropas federais se retiraram e as forças confederadas foram mobilizadas para outras regiões. A pressão sobre os Comanches diminuiu e, durante a metade da guerra, eles retomaram seus ataques. Descobriram ainda que podiam roubar gado do Texas e trocá-lo por armas com os comancheiros, comerciantes hispânicos do Vale do Rio Grande. A última fase do conflito, após a Guerra Civil, foi marcada por um governo de reconstrução, que ignorou os repetidos ataques violentos dos Comanches e implementou uma política pacifista. Somente quando a elite pós-guerra civil foi diretamente ameaçada, é que medidas foram tomadas para acabar com a ameaça Comanche em 1879. À medida que encerramos essa fascinante jornada pelos caminhos dos Comanches, é impossível ignorar a extraordinária habilidade de combate que esse povo desenvolveu, ao incorporar o cavalo em sua cultura, tornando-os formidáveis guerreiros. A destreza e a agilidade com que os Comanches dominavam os cavalos, permitiam-lhes realizar ataques surpreendentes, atingindo seus oponentes com uma força avassaladora. Essa habilidade de combate única foi uma das principais razões pelas quais os Comanches se tornaram uma força a ser temida na região. No entanto, o encontro com os texanos desencadeou uma série de conflitos, que testaram a força e sua resistência. A história dos Comanches é um lembrete poderoso de como as dinâmicas culturais e os embates entre povos podem influenciar profundamente o curso da história.